Então, vamos ler o capítulo de Isaías, capítulo número 61. Se você pudesse colocar de pé, vamos honrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em toda a vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão tudo, e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, nos louvamos mais essa manhã, Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós, que abra, Senhor, o nosso entendimento, que o Espírito esteja sobre a nossa vida, nos dando, Senhor, capacidade de entender a tua palavra, Deus, e ministrar os nossos corações, Senhor. Fala conosco nessa manhã, toma o teu trono nessa casa, nesse lugar, seja exaltado sobre as nações, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor me acordou hoje bem cedinho com esse texto, fiquei revirando na cama, aí esse texto vinha na cabeça. Na hora que eu abri o celular, veio esse texto aqui na sugestão da Bíblia JFA. Quem tem o aplicativo sabe que tem umas sugestões. E o Senhor é bom, né? Nós estamos aqui como povo do Senhor, nós estamos aqui como igreja, reunidos. E o Senhor tem levantado um grande exército nos nossos dias. Nós estamos aqui numa missão, nós estamos aqui preparados em jejum e oração, já no projeto de 40 dias, e o Senhor tem nos dado estratégia, o Senhor tem levantado a igreja, tem dado sabedoria ao pastor, tem dado estratégias ao pastor. E na verdade eu queria falar com vocês hoje sobre algo que eu estava conversando ontem com uma pessoa em relação à honra e alguns princípios que são importantes para a gente. Por exemplo, o pastor, ele é o líder da igreja, é uma autoridade espiritual instituída por Deus. E a Bíblia ensina a gente como respeitar as autoridades e como a gente deve dedicar assim, o nosso tempo, a nossa vida e a nossa honra para as autoridades, tanto elas governamentais quanto espirituais, eclesiásticas. E o Senhor levantou os nossos pastores, nossas lideranças, e deu uma direção. A direção dos nossos dias é 40 dias de jejum, porque haverá um avivamento, e o Senhor conta com nós. Já faz uns 2 anos que nós estamos falando sobre avivamento, sobre esse direcionamento do pastor, que ele tem recebido de Deus.
E quando ele começou a falar sobre avivamento, a gente começou a perceber que outras igrejas começaram a falar de avivamento. E as outras igrejas não estão aqui. As outras igrejas têm os seus pastores. As outras igrejas têm os seus líderes. No redor do mundo todo está se falando sobre avivamento. Foi ou não foi o Espírito do Senhor que deu um direcionamento para o nosso pastor a respeito do avivamento que ele quer trazer sobre a terra? Então, pensando sobre a autoridade espiritual, a nossa liderança, e o Senhor tem influenciado, o Senhor tem ministrado no coração dos nossos líderes, algo muito importante. E eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e como nós perdemos, irmãos, como nós perdemos muitas vezes a oportunidade de sermos abençoados, porque nós não honramos uma palavra que é direcionada pela liderança. Que uma palavra que ela é direcionada, inspirada por Deus, e nós fechamos os olhos e fingimos que não estamos vendo, que não é com a gente. E muitas das vezes acontece. Muitas das vezes o Espírito Santo ele não flui no nosso meio porque nós desprezamos a palavra profética que vem do altar. É uma palavra que vem inspirada por Deus na nossa liderança. Não é mesmo? Nós temos pessoas aqui de outras igrejas também, eu acredito que também é da mesma forma. Né? Se você for olhar direitinho, em todas as igrejas, nós temos esse mesmo problema. Que é quando você não honra um decreto de Deus passado por meio de uma liderança, a igreja sofre. A igreja padece, a gente não consegue desenvolver os projetos de Deus e nós nos tornamos uma igreja doente. E nós precisamos reconhecer onde nós estamos doentes. Algo que a gente tem conversado muito na nossa escola de mídia e missão, com os alunos, é que a igreja ela é o que representa o reino de Deus. Nós acabamos de ler aqui em Isaías que o Senhor colocou sobre nós um Espírito excelente. O Espírito do Senhor está sobre nós. É o Espírito que traz vida, é o Espírito que traz cura, é o Espírito que traz o entendimento, é o Espírito que traz a sabedoria, é o Espírito que destrói as fortalezas do diabo. Se nós temos esse Espírito representando a nossa vida, nós representando o reino do Senhor, por que a nossa igreja muitas vezes ela é doente? Por que ao invés de a gente levar cura para as nações, cura para as pessoas, quem precisa de cura somos nós? Entende? Nós estamos vivendo dias de doença na igreja. Doença. E a doença ela não representa o Espírito de Deus. E quando eu falo doença, não é só doença no corpo, doença na alma, doenças emocionais. É doença em todos os sentidos da nossa vida. Nós temos nos tornado um povo doente. E o pastor estava pregando ontem sobre as bênçãos que nós recebemos, né? Essa influência de Satanás que muitas vezes ele vem nos tentar. E nós achamos que é o próprio Deus que está nos abençoando. Mas como que Deus vai abençoar onde há desobediência? Onde que Deus vai abençoar quando nós não cumprimos os seus mandamentos? Se a bênção do Senhor depende disso. Se a bênção do Senhor depende que nós dobramos o nosso coração em arrependimento. Uma vida prática do que é o reino de Deus. Então a nossa igreja, eu não estou falando só da nossa, estou falando da igreja no geral, né? E unidos hoje aqui como igreja, nós podemos dizer isso, que a igreja do Senhor Jesus, ela está doente. E por que o mundo está do jeito que está? Por causa da igreja. Não é a igreja que está sendo afetada pelo mundo, é o mundo que está sendo afetado de forma negativa pela ineficácia da igreja, pela miséria da igreja. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Nós precisamos reconhecer onde nós estamos doentes, onde nós estamos deixando a desejar. Nós precisamos saber que o mundo só está a miséria que ele está porque a igreja não está cumprindo o seu papel. A igreja não está cumprindo o seu papel. E aqui nós temos a revelação do profeta Isaías, e Jesus ele repete lá na frente, quando ele vai se assumir como Messias, ele vem dizendo essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele tem um motivo para estar sobre mim. Eu não estou buscando o Espírito Santo porque é bonito. Estou buscando o Espírito Santo porque eu preciso funcionar como igreja. Nós precisamos funcionar como igreja. A gente não vai conseguir muita coisa se nós não tivermos o Espírito do Senhor. E nós muitas vezes nos enganamos achando que o Espírito do Senhor está sobre nós e muitas vezes não está.
E a mensagem do pastor ontem foi muito importante, porque nós, há uma semana atrás, nós ouvimos uma mensagem muito parecida em outra igreja. O pastor estava pregando e estava dizendo que muita gente é muito abençoada, mas vive de qualquer jeito. As pessoas são abençoadas, e aí as pessoas pensam que essas bênçãos elas vêm de Deus, e elas não vêm de Deus. Elas não vêm do Senhor. As bênçãos de Deus, elas vêm acompanhadas de obediência, elas vêm acompanhadas de honra, elas vêm acompanhadas de você guardar os seus mandamentos. A prosperidade na nossa vida, né, as bênçãos do Senhor na nossa vida, elas vêm porque nós obedecemos ao Senhor e porque o Senhor derrama sobre nós a sua graça. Mas se nós desobedecemos o Senhor e nós recebemos uma bênção, você pode ter certeza que quem está te abençoando não é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Anticristo que estaria profetizado para os nossos dias. Mas a igreja, muitas igrejas estão enganadas achando que o Espírito do Senhor está reinando ali e não está. E isso não pode acontecer com a gente. Isso não pode acontecer com a gente. Nós estamos aqui direcionados pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é quem levanta esses propósitos de jejum. É o Espírito do Senhor que levanta uma igreja, levanta um exército para jejuar, para orar, para batalhar contra as fortalezas das trevas. É o Espírito do Senhor que faz a gente mortificar nossa carne e renunciar a nós mesmos. É o Espírito do Senhor que nos leva a pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho que é a renúncia. Não é o Evangelho que Deus vai te dar alguma coisa, é o Evangelho de que você precisa abandonar tudo para seguir o Senhor. É o Evangelho que você precisa deixar para trás toda a sua vida, se você quer seguir Jesus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim. Jesus sabia que os discípulos iam ficar um período sem ele. E Jesus já estava preparando os discípulos, falando, se vocês quiserem vir após mim, depois de mim, vocês precisam negar a si mesmos. Vocês precisam renunciar às suas vidas, seguir. E aí o mundo vai ser transformado, porque o Espírito do Senhor estará sobre eles. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o meu Espírito. E esse Espírito vos há de ensinar todas as coisas que vocês devem falar diante das autoridades, diante dos governadores. Amém? Então o Espírito do Senhor é quem direciona. Se nós recebemos um direcionamento da nossa liderança, nós sabemos que esse direcionamento veio de Deus, nós não cumprimos, nós tratamos de qualquer jeito, as bênçãos verdadeiras do Senhor não nos acompanharão. Você pode até receber alguma bênção, mas pode ter certeza que ela não veio do Senhor. Você pode achar que é do Senhor. Outro dia, no congresso das irmãs, na festividade, no primeiro dia a irmã estava pregando e ela falou o seguinte, uma coisa que me marcou. O filho dela estava namorando e aí ele estava precisando de um emprego. Quem lembra disso? Estava precisando de um emprego. E aí eles oraram, e aí abriu-se uma porta de emprego para ele, que ele ia precisar trabalhar no domingo e ia deixar de ir para os cultos. Essa porta do emprego veio de Deus? Não. Mas muita gente vai achar que veio de Deus. Não é? A gente não tem tanta gente assim na igreja? Se ora muito por uma porta de emprego, por um milagre, e quando acontece, te tira da presença de Deus. Mas ela não deixou ele ir. Ela não deixou ele ir, isso é importante. Pessoa fiel a Deus, ela tem o Espírito do Senhor, ela sabe discernir o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Aquilo que vai nos afastar do Senhor não vem de Deus, por mais que pareça bonito. Vai atrapalhar os nossos cultos, vai atrapalhar o nosso jejum, vai atrapalhar a nossa oração, vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, vai nos atrofiar. Mas nós achamos que vem de Deus e não vem de Deus. Amém? Amém. Porque Deus ele não faz nada. Quando nós começamos o nosso projeto da Creators, nós tínhamos nossos empregos. Nós tínhamos trabalhando na prefeitura, eu trabalhava com a política, eu trabalhava na faculdade. E nós oramos por um período, não foi nem demorado, foi uns 3 meses. Nós oramos todos os dias e pedimos, Senhor, cria condições de nós sairmos daqui e fazermos a tua obra.
cria um caminho de estratégia para nós. Cria um caminho onde lá na frente a gente vai conseguir olhar e dizer: nós servimos ao Senhor. Nossa vida ela é dedicada ao Senhor. E o Senhor fez. Naturalmente as coisas foram acontecendo. Mas é o Espírito do Senhor, é o desejo no coração. Oi? A primeira vez que eu tive com Não, pode falar. e isso é uma coisa importante sobre o emprego. Sim. Eu cheguei aqui sem trabalho, Sim. sem nada. E aí eu estava procurando emprego, todos os empregos que apareciam para mim eram no domingo. Tinha que trabalhar dia de domingo. Sim. Aí eu tava conversando com a tia Ana, a irmã da tia Rodriga, falei, poxa, aí eu vou acabar faltando, porque eu vou ter que acabar de ir na central, né, na verdade, a escola bíblica elemental. Olha que importante. Aí eu falei, não posso, porque eu tô começando agora, uma igreja que me acolheu com tanto carinho, não vou deixar de ir. Esse mês que passou foi um mês complicado, porque foi um mês de concurso, foi difícil, tive trabalho dia de domingo, mas não deixei de orar. Procurei outra igreja batista, mas nós eu fui ao público, mas estava presente. Glória a Deus. Tá vendo? E então, hoje eu estou trabalhando com meu pai, eu trabalho pesado, ali, todo dia. Isso é uma Mas dia de coisa. domingo, se eu não tiver ela, eu estará. Mas eu vou estar em outro lugar. É isso, é o Espírito do Senhor que nos dá essa consciência. É o Espírito do Senhor que dá esse discernimento para a gente conseguir fazer as nossas escolhas no dia a dia. Nós não podemos achar que todas as oportunidades elas vêm de Deus, elas não vêm de Deus. As oportunidades que vêm do Senhor, elas vão te aproximar dele. Coloca isso no teu coração. Todas as oportunidades que Deus criar de abençoar você, elas vão te aproximar, elas nunca vão te afastar. Se você receber uma bênção, você acha que veio de Deus, mas ela te afasta do Senhor, despreza, renuncia, porque não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é que você se aproxime. O que Deus tem para você é que você seja um testemunho nas nações da terra. E como que nós seremos um testemunho nas nações, como um povo de referência espiritual, se nós estamos envolvidos só com as coisas dessa vida? Amém? O Espírito do Senhor está sobre nós. É um Espírito excelente. É um Espírito que nos impulsiona. É que cria esse desejo no nosso coração de estar diante do Senhor todos os dias. Se você perde essa essência, já não é mais o Espírito de Deus agindo em você. Algum lugar você deu, alguma brecha você deu. Eu falo você, mas sou eu também, estou falando para mim, tá? Alguma coisa nós fizemos que nos afastou do Senhor. E nós, gente, o engano ele é muito sutil. A gente pode achar que nós estamos recebendo algo de Deus e possivelmente não seja de Deus. Então nós precisamos de discernimento. É por isso que a igreja ela precisa agir como uma igreja eficiente. Paulo estava falando sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito precisa fluir na igreja. Para que a igreja tenha saúde espiritual. Para que a igreja possa curar as nações. O que adianta uma igreja de 300 pessoas ter uma pessoa com dom de cura? Nós temos muitos problemas. Nós vamos para a idolatria, porque vai todo mundo na fila de oração, vai todo mundo para ela. Não é mesmo? E nós temos o problema do resto da igreja toda doente. Sobrecarregando a irmã. Ainda pode? Desculpe te interromper também, mas é necessário falar que até a minha filha toda desrepetente, quando ela estava chorando. Ontem foi um dia. Ela foi para casa chorando bastante. Triste. Por quê? Porque ela quer trabalhar na obra. E o trabalho dela está impedindo. Ela está apavorada. Ela falou, o que eu faço da minha vida, mãe? Não sei mais. E ela chega chorando, se desmanchando todo. O pastor está certo, o pastor está falando, tem coisas boas para fazer, mas como é que eu vou fazer? O meu emprego está me impedindo. Então, uma luta travada. Porque ela trabalha de manhã e à tarde. Chega à tarde, ela chega cansada, não dá mais tempo. Isso aí está entristecendo o coração dela demais. Chega chorando, triste, amargurada, porque está trabalhando, e mais para a obra de Deus ela não está tendo tempo. Isso está fazendo uma confusão na mente, uma tristeza, ela está sentindo até que está abandonada.
ninguém nem me liga, ninguém me fala. Mas o problema é ela mesmo, porque ela tem que sair desse emprego. Eu falei, está faltando é fé. Larga tudo e vai trabalhar na obra de Deus. E é isso que Deus está querendo na vida dela. Ela está sofrendo. Vamos orar para que ela tome uma atitude aí. Vamos orar. Mas o que acontece, por exemplo? É difícil, não, uma pessoa de repente abrir mão de tudo, do nada e buscar a vontade do Senhor. Mas a gente pode criar um caminho estratégico para isso. Nós podemos orar. Irmão, eu posso dar um testemunho rápido? O que acontece? Na quinta-feira, eu estava no meu trabalho, trabalhava numa loja de segurança, e tinha um morador de rua, debaixo de uma marquise, muito fraco, e o Espírito Santo de Deus me comoveu um pouquinho e falou para mim, ora ele. Só que, às vezes, a gente se apega a tantas coisas do mundo e esquece de pedir estratégia a Deus. Então, passou muito irmão do lado da rua, na fé, comprou uma garrafa d'água, foi lá, começou com ele, ele deitou, quando chegou a mão, mandou ele. 5 minutos depois, a SAMU veio e levou ele para o hospital. Mas o que Deus falou comigo, eu não pedi para você ir lá, eu pedi para você orar. A oração, ela tem poder de ir lá. Então, a gente se apega a tantas coisas do mundo que esquece que Deus, ele é onipresente, a gente vem e vai agir a seu favor. Basta você ter obediência estratégica. Obediência estratégica. Estamos respondendo para a Terezinha, quando nós começamos o nosso projeto na Creatives, nós estávamos envolvidos em tantas outras coisas. Nós pedimos a Deus um direcionamento, né? E Deus, ele foi criando esse caminho conforme a nossa constância ela foi acontecendo. Então, um caminho para a sua filha talvez seja buscar de Deus uma estratégia, pedir para que Deus abra uma outra porta e esperar no Senhor. Porque Deus vai abrir, Deus é fiel. Quando ele vê um coração sincero, ele faz. Tem propósito. Amém? Então, o Espírito do Senhor, ele está sobre nós. E aqui no finalzinho desse texto, ele vai dizer, né, transbordo de alegria no Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante das nações da terra. O Senhor está nos levantando como uma igreja forte. Aleluia, Jesus. O Senhor está nos levantando, por isso que nós estamos aqui com 40 dias de jejum e oração. Porque quando acabar esses 40 dias de jejum e oração, nós vamos sair daqui com uma estratégia para ganhar o bairro de Trindade. Nós vamos sair daqui como uma igreja forte para dominar esse bairro, porque esse bairro está dominado pelas trevas. Mas os dias das trevas estão contados. Mas nós precisamos ter o discernimento do Senhor. Os dons do Espírito precisam fluir na igreja. O dom de profecia, o dom de cura, o dom de discernimento de espíritos. Todo mundo precisa desenvolver o dom espiritual que Deus colocou sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida. A igreja precisa fluir como uma igreja saudável. Tem mais gente doente dentro da igreja do que fora. Como que nós vamos levar cura para as pessoas? Como que nós vamos levar uma palavra de conforto se nós estamos magoados uns com os outros? Como que nós vamos levar restauração se nós estamos divididos? Meus irmãos, divisão no meio do povo de Deus, divisão dentro da nossa igreja, divisão nos departamentos, divisão na liderança. Não dá. Como que nós vamos fluir como rio de Deus? Como que nós vamos ganhar o bairro de Trindade se nós estamos dessa forma? Nós estamos doentes. É preciso reconhecer onde nós estamos falhando. Existem pessoas com anos dentro da igreja doente, e uma pessoa doente dentro da igreja, ela contamina outras pessoas. É como uma laranja podre dentro de um sapo. É porque que a igreja não cresce? A igreja não cresce porque as pessoas elas estão divididas, porque as pessoas estão doentes, porque o rio de Deus não está fluindo. E a igreja precisa fluir. A igreja é o local onde a justiça reina. A igreja é o local onde a cura brota. Letícia deu uma música que eu estava ouvindo semana passada, que ela fala assim, Tu és o remédio que estás em nós,
liberamos teu rio e a cura para os povos. Aí eu fico olhando para a nossa realidade. O Senhor é o remédio no nosso coração? Será que o Senhor é o remédio no nosso coração? Será que nós estamos profetizando a cura para os povos da terra? Será que as pessoas, quando elas se encontram com a gente, brota essa cura? Ou brota mais enfermidade? Então o Espírito do Senhor, ele precisa estar sobre nós. Nós estamos aqui, nós não vamos desistir até o Espírito do Senhor repousar sobre a vida de todos. O Espírito do Senhor vai tomar essa igreja. O Espírito do Senhor vai tomar essa igreja todinha, desde da liderança até as irmãs que limpam a igreja. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos desenvolver a cura no nosso meio, para que a cura venha a brotar e ela alcance as ruas, ela alcance os nossos vizinhos, ela alcance as entradas e saídas do bairro de Trindade, e com estratégia do Senhor nós vamos conseguir fazer isso. Eu creio que o Senhor tem levantado o pastor com muita sabedoria nesses dias. E se eu fosse você, ouviria tudo que o pastor está falando do altar. Porque quem está dando direcionamento é o próprio Deus. O pastor não começou a falar de avivamento porque ele tirou da cabeça dele. Ele falou de avivamento, logo, poucos dias depois, o mundo todo estava falando de avivamento. Então, se eu fosse você, eu honraria aquilo que sai do altar. Aquilo que sai da boca dos seus líderes, dos seus pastores. Porque o Senhor tem dado direcionamento nessa casa. Nós vamos permanecer doentes se a gente quiser. A gente vai continuar como uma árvore infrutífera, se a gente quiser. Porque o Senhor nos chamou para a vida. O Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, representantes do reino de Cristo. Meu irmão, você sabe o que é um representante do reino de Cristo? O mundo não conhece um reino de justiça. Nunca conheceu. Desde que o mundo é mundo e o pecado entrou no mundo, os reinos são injustos, os governadores eles são corruptos. Mas nós conhecemos o reino de Deus. O reino de Deus precisa fluir, precisa dominar esse mundo. O reino de Deus, e para dominar o mundo, a gente precisa começar a dominar primeiro dentro. Então, pensando de forma estratégica, nós vamos começar dominando dentro, e de dentro nós vamos espalhar para as nações. Amém? Amém. O Espírito do Senhor está conosco. Diga, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Toma posse disso. Amém. Mas toma posse de verdade. Não seja enganado por Satanás. Porque de engano, o engano é muito sutil e pega muita gente. Tem muita gente dentro da igreja enganada. Não seja mais um deles. Seja o que vai fazer a diferença. Seja aquele que vai assumir o reino de Deus e assumir o compromisso de espalhar ele para as nações. Amém? Amém. Deus abençoe meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. A Creators Play convida você a se tornar um colaborador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador da missão Creators.